Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o professor Lenivaldo, ele que é titular das cadeiras de Sociologia e Economia Rural da Universidade Estadual de Alagoas, que está hoje aqui com a gente para conversar sobre educação e meio ambiente, o papel das universidades no meio ambiente. Seja bem-vindo, professor Lenivaldo. Obrigado, Elcio. Obrigado a todos. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Elcio. Estamos à disposição de conversar, de debater, de contribuir na medida de nossas capacidades e limitações com o tema. Lenivaldo, como é que você vê, né, a inserção da universidade e os objetivos desse grupo de professores e estudantes passarem práticas boas, recomendáveis para a sociedade em relação ao meio ambiente? Elcio, não é simples, né? Essa é uma seara que já foi muito trilhada, é uma seara em certa medida espinhosa, mas não impossível, né? Nós estamos frente ao que Cal Polanyi, um pensador, chamou de o moinho satânico. O que é o moinho satânico? O que seria o moinho satânico? O moinho satânico é a própria dinâmica de vida do modo de produção que nós vivemos, né? que gera significância nas pessoas, que gera formas de pensar e que gera, sobretudo, identidade nas pessoas e nos grupos sociais. O que seria essa identidade? Eu me sinto a partir do que eu consumo, eu me sinto a partir do que eu possuo. Nessa perspectiva, eu me sinto a partir do que eu consumo e do que eu possuo, existe a limitação de uma fonte de recursos, que todos nós já sabemos, é lugar comum, que é a própria estrutura do nosso planeta, o próprio ecossistema. Nessa perspectiva da universidade, das organizações civis, das organizações chamadas não governamentais, né, ONGs, agirem de promover, motivar, incentivar práticas ambientais saudáveis, tanto do ponto de vista de vida, como do ponto de vista de produção da vida material, né, os trabalhos, a produção da indústria, a produção do comércio, o dia a dia, tudo isso funciona como uma limitação ao papel das instituições, isso que é chamado de moinho satânico. Então, respondendo a sua pergunta, as universidades, as ONGs, as famílias, sobretudo as famílias, têm um papel essencial de resistir, não é nem só de combater, né? É de resistir no processo educativo dos seus filhos, e a universidade no processo educativo dos cidadãos, de fazer compreender o que é tudo isso. É preciso lembrar que nada é uma ilha, né, nessa perspectiva de vida que nós temos. Os teóricos passados aí já nos provaram que o mundo é dialético, e é dialético em que sentido? No sentido de que tudo interage, tudo que você imagina. O exemplo mais simples, mais corriqueiro, mais comum disso é aquela coisa do efeito borboleta. Inclusive é uma trilogia do cinema, né? O que é o efeito borboleta? Né? O ditado oriental de que se uma borboleta bate asas no Oriente, causa efeito no Ocidente. De tão ligado que é todo o ecossistema. E não está errado não, né? Quando você faz uma pequena alteração de ar, por menor que seja, essa se propaga causando efeitos macros. A gente envolveu aqui uma coisa grande, né? Falando em termos de ecossistema planetário, né? Você acabou de falar ali, e que tudo é uma questão da gente mexer no sistema com sustentabilidade e para causar o menor efeito possível de descontrole desse ambiente que a gente vive. Olha, Lenivaldo, num planeta que tem quase 8 bilhões de habitantes e muitos países carentes de alimentos, o que fazer para produzir
para essa população toda com menor risco para o meio ambiente? Aí é que está o nosso desafio, né? O nosso desafio de pensadores, o desafio das instituições educativas, o desafio de políticas públicas, o desafio de quem pensa desenvolvimento sobretudo. Nós temos já uma extensa carga de produção teórica, né, nos dizendo que desenvolvimento sustentável é uma utopia. É uma utopia no sentido de que não dá para a gente pensar o padrão de desenvolvimento que alguns países já têm, que algumas sociedades já têm, e igualarmos a ela. Não dá por quê? Porque existe uma limitação de recursos para atender esse consumo, por exemplo. Mas, na minha perspectiva, eu acredito que o que precisa, Laelso, é ressignificâncias. De que nós possamos ressignificar o que é a nossa existência, o que dá sentido à nossa existência. Eu preciso, por exemplo, de um carro que tenha um pneu, e que eu uso 4 quantidades de borrachas, que dá para fazer pneus de carro menores, né? O que é que eu estou dizendo? Eu preciso de uma caminhonetona para viver, ou o meu Fiestinha me leva e me traz para onde eu quero ir? Entende? Questão então, de consciência, né? De consciência de consumo, né? Eu preciso trocar de equipamento eletrônico, seja os domésticos ou os pessoais, todos os anos. Então é questão de ressignificância. Não dá, já está provado, não dá para se ter o mesmo padrão do que se chama desenvolvimento. E aí, que alguns países, algumas sociedades já têm. E aí eu entro numa indagação e motivação, assim, de provocação mesmo, de pensarmos qual o conceito de desenvolvimento que nós temos e qual o conceito de felicidade que nós temos. Por isso que eu falo em ressignificância, né? Se eu acho que ser desenvolvido é consumir o máximo possível e felicidade é consumir o máximo possível e o melhor possível, do ponto de vista do conceito de que nós temos o que é melhor, então é impossível, ou não deixa de ser utopia essa ideia de sustentabilidade, nessa perspectiva, tá? Agora, se eu ressignifico, e aí é por isso que foi chamado de moinho satânico, né? A história lá do moinho que tinha o cavaleiro que lutava contra o moinho, do Don Quixote lá. Então, eu luto contra alguma coisa que é impossível, né, de vencer, mas mesmo assim eu luto. Então, o que é lutar contra esse moinho satânico? É sobretudo, e aí eu acho que entra o papel da educação ambiental, e ao meu ver, ela é muito mais institucionalizada hoje, e por ser institucionalizada apresenta limites. Ela não parte, por exemplo, de bases, que é a base da experiência do agricultor ou da colônia de pescadores, do ribeirinho, do caboclo, das comunidades tradicionais, daquelas comunidades que sabem, que construíram aí uma curva de aprendizado ao longo de sua existência de conviver com o meio ambiente. Os povos indígenas, por exemplo, eles têm uma perspectiva ambiental que dá de 10-0 em nós, que estamos hoje pretensos, né? Pretensamente mais desenvolvidos que eles. A gente conhece alguns exemplos, aqui no nosso estado mesmo, de que a vida, né, ela está dando uma guinada, né? E a gente está começando a olhar um pouco para trás. Hoje nós temos nos centros urbanos o maior conglomerado de pessoas, indústrias, comércio. No nosso caso aqui a gente tem exemplo de Maceió, né, Arapiraca, onde as pessoas estão procurando mais o campo. Nós temos hoje propriedades, se você não conhece eu vou até lhe orientar para você fazer uma visita com os demais colegas, que é a Aldeia Verde, em Maceió, não sei se você já ouviu falar, do ambientalista Ricardo Ramalho, onde ele está mais próximo da natureza e consumindo o que produz dentro da própria propriedade. Sim. Tudo que ele consome
Exceto essas coisas que não dá para produzir lá, até dá, mas é um pouco mais difícil, um prego, um pedaço de ferro, as coisas que são mais difíceis. Mas até a tinta de pintar a casa, ele tira do próprio ambiente. E ele está se aproximando mais dos conceitos antigos. Conviver com os animais, com os pássaros, com as flores, com as plantas, né? E quando a gente chega lá, Nivaldo, a gente sente aqui, assim, uma coisa tão positiva. É outra vibe. É, né? Outra vibe, né? E quando a gente conversa com ele, a gente sai mais apaixonado e pensando que aquilo é o modelo que a sociedade, o mundo precisava estabelecer, né? E eu queria saber o que é que você acha, né, de a gente começar a retroagir um pouco e orientar mais as pessoas procurarem produzir, né? A gente sabe que pode produzir horta, pode produzir um apartamento, para ter uma vida mais saudável, livre de veneno, livre de algumas coisas que vai prejudicar a saúde, que o objetivo de tudo é a gente ter uma saúde equilibrada também. Tanto é que a gente hoje não tratando, né, o meio ambiente mais como só o meio ambiente isolado, e sim como a saúde ambiental. O que você acha? Olha, esse é o caminho, né? Eu só trocaria essa perspectiva de retroagir, porque na verdade nós estamos progredindo. Exato. Se formos para aí, né? Retroagir temporalmente apenas. Temporalmente. Do ponto de vista de padrão de vida, de escolhas, de racionalidade humana para viver no mundo, aí nós estaríamos progredindo. O que acontece, né? Nós fizemos escolhas erradas no passado, nós enquanto sociedade fizemos escolhas erradas no passado. O Brasil, por exemplo, optou pelo modelo de desenvolvimento urbano, de urbanização, né? Você foi extensionista rural a vida inteira, né? Você sabe o quanto é difícil promover desenvolvimento rural, que é o rural que está mais perto dessa questão do meio ambiente. No entanto, viemos no rural a reboque da indústria, né? A ideia era que o rural, primeiro, forneceria mão de obras para o desenvolvimento industrial, e por isso todo aquele êxodo rural que a gente passou, a minha geração de crianças, as pessoas estavam saindo, né, do campo para ir para a cidade. Em priorizando o desenvolvimento no modelo urbano, nós enchemos as grandes cidades, os subúrbios das grandes cidades de favelas. Todo mundo que conhece uma grande cidade sabe o que é isso, né? E favelas no sentido de comunidades com limitação de inter-relação social, de poder econômico, de consumo do mínimo para viver, que eram também excluídas, né, desse bem que a gente está conversando hoje, que é o bem ambiental, né? O apuro não é o apuro da maré, do braço de maré, do esgoto, das favelas, não é? O apuro está nos condomínios, ou estão aí em ambientes definidos que a elite hoje ocupa. Então, parte da população já foi excluída disso aí. Agora, voltando a essa questão, acredito que esse é um modelo, uma alternativa a mais de modelo, de ressignificarmos o que é ser feliz e linkarmos de novo com a natureza. Há um grupo holandês, Nelson, estudando um conceito chamado recampenização. O que é recampenização? Do ponto de vista da sociologia rural, o campesino é aquele cara que é quase que autossuficiente na relação com o meio, né? Na literatura brasileira nós trocamos isso por agricultura familiar, que aliás é o único país em que esse conceito de agricultura familiar é institucionalizado, né? Via aquele programa Pronaf lá, de crédito e tal. Mas a ideia de campesino é esse cara do meio ambiente, esse cara que lida com a quase autossuficiência, apenas fazendo escambo, fazendo a troca daquilo que não consegue produzir. Mas é o cara que preserva genética, tanto vegetal como animal, e não se rende, por exemplo, às estratégias da agroindústria de integração, que às vezes exige que ele se desfaça de uma genética local, genética que passou séculos para ser melhorada, né, para ter ambiência. E aí chega a agroindústria com uma proposta de integração, por exemplo, para suíno ou para avicultura, e escanteia, exige que aquela genética seja separada. Com a justificativa sanitária, entende-se, desculpem, com a justificativa sanitária, entende-se, mas que
mas que tem uma intenção ou consequências muito maléficas para o meio ambiente. Se a gente olha para o Haiti hoje, é isso que aconteceu no Haiti. A criação do suíno da genética local do Haiti foi exigida que se deixasse de lado para que a integração com a suinicultura americana acontecesse, com as multinacionais. Quando aconteceu de não dar mais, a multinacional saiu e o Haiti é hoje o que é o Haiti. Então, esse modelo que você sugere é um modelo que, evidentemente, precisa de muita estratégia de conscientização, de ressignificação, de decisão de viver com o essencial à vida, não mais que isso, né, de ressignificação de identidade mesmo. As escolas, ou os currículos escolares, nas próprias universidades, sobretudo nas universidades, né, que é quem causa impacto depois lá embaixo, nas definições curriculares, precisariam ressignificar em muito o seu modelo de estrutura curricular para que isso pudesse acontecer. A gente ia tocar nesse assunto, né, de mudança curricular, de opiniões. Eu não sei se a UNEAL ainda existe, né? A Maria Helena era presidente do Conselho de Educação de Arapiraca. Maria Helena está aposentada, né? Eu não sei exatamente te dizer. Eu sei que ela tem algumas outras atividades, mas não sei se... Eu me afastei um pouco até agora por conta dessa pandemia. Está com 2 anos que a gente tem apenas reuniões virtuais, mas a universidade é um celeiro de bons professores, muitos doutores. E na minha visão, eu não sei de quantos conselhos a universidade ela participa. Eu participei de alguns conselhos na época que eu fazia parte lá do Polo Agroalimentar, como Canal do Sertão, Recursos Hídricos, mas eu não tenho assim a dimensão de quantos conselhos a UNEAL faz parte hoje. E a UNEAL, você é um cara tão conhecedor dessa área e tão esclarecido e com uma dinâmica de fala tão entendível, né, para as pessoas. Eu acho que a universidade teria que fazer parte de todos os conselhos do município de Arapiraca, do meu ponto de vista, porque é quem detém o maior conhecimento em qualquer área, porque nós temos profissionais de todas as áreas: médico veterinário, engenheiro agrônomo, sociólogo, advogados, médicos, todo tipo de profissional que hoje faz parte do quadro de professores da UNEAL. E você poderia me dizer, assim, você tem na cabeça, se não tiver, não precisa comentar, mas comentar de um modo geral a participação da UNEAL nesses conselhos do município. Olha, eu não tenho dado que possa mensurar isso quantitativamente, mas assim, temos ciência de que há nessa coisa da participação da sociedade, porque isso é uma definição no processo de redemocratização do país, para redemocratizar, a gente precisa primeiro ter conselhos e ter fóruns. E há uma exigência dessa política, que é uma política de participação, de que as organizações da sociedade civil possam estar participando também. Inclusive o nosso conselho universitário tem participantes que é extra-IES, que é extra-universidade. Eu tenho ciência que no Comitê da Bacia do Baixo São Francisco há participação da UNEAL, num programa Água Doce, que é um programa que gera aí uma série de questões, trabalha uma série de questões ambientais ligadas à água com sustentabilidade, etc. Tem que é o professor Crisólogo, né, que é envolvido, mas os demais não. Eu penso que nós devemos ter participação nos conselhos, que é uma instância de definição, de endosso político, das definições políticas do município, mas, sobretudo, nós devemos estar envolvidos, Laelson, nos fóruns. Né? Existe o Fórum Municipal da Educação. Tá? Aí, não só o UNEAL, mas todas as outras IES, o IFAL, o IFAL com seus cursos de tecnólogo, né, em nível superior, a UFAL, as instituições privadas que existem aqui no município devem estar envolvidas nesses fóruns, porque
é onde se ordena, que se direciona o pensar, se faz sugestões para que o Conselho, por exemplo, da Educação, em se tratando de educação ambiental, o Conselho da Educação tome decisões nessa perspectiva a partir de sugestões do Fórum, de mensuração que o Fórum faz nessa discussão com as instituições da sociedade civil. A gente, nessa época toda de labuta, né, a gente, né, você já tem, assim, bastante experiência, porque você já conhece o estado de Alagoas muito bem. Você é pernambucano, me parece, né? Sim. Mas chegou aqui há muitos anos atrás. 2 décadas. 2 décadas, né? Eu acompanhei a sua chegada por aqui. E nesse período, né, houve assim um aumento, podemos dizer assim, um avanço no conhecimento assim muito grande, muito assustador. Na época que você chegou, a gente não tinha esse alcance das redes sociais, né? Era tudo ainda muito capenga. E a universidade também deu um pulo muito grande, né? A gente comparando ao NEAL, né, de 1996, né, quando a gente começou na época não era nem universidade, ainda era FUNESA, né? E para hoje a gente vê que foi um pulo assustador, uma modernização muito grande. E para transformar isso em conhecimento, em projetos, também avançou muito, né? Mas ainda tem algumas lacunas que precisam, diversas lacunas que precisam ser ocupadas. Por exemplo, em relação a reflorestamento, plantio de árvore, uma vez que toda vez que se derruba uma parte de arborização, há aquele levante, né, de pessoas contra, e está correto se levantar contra. Temos que plantar e não destruir, temos que implementar tecnologia para aumento de produção e não aumento de área, né, que a gente ainda tem muita coisa para ser melhorado. E qual a contribuição assim que os professores, doutores, quais os projetos, né? A gente sabe que tem muito, mas você poderia citar alguns assim, tem conhecimento dos projetos que estão sendo desenvolvidos pela universidade para dar esse aumento na carga de produção? Olha, há aí um direcionamento, né, das pesquisas e dos projetos de extensão no sentido de adequação à área de atuação do professor, né? Uma universidade, como o próprio nome já coloca, é uma amplidão universal de possibilidades de interação e de pensamentos e de áreas de pensamento científico, que é a meu ver, uma limitação no sentido de que nós dividimos a ciência lá no iluminismo, né, com o positivismo, dividimos em áreas, e hoje estamos entendendo que não dá para pensar em quadradinhos. Ou você pensa de forma holística, ou a questão ambiental e a sustentabilidade não vai acontecer. Inclusive a própria legislação que diz que a sustentabilidade e a educação ambiental tem que acontecer, né, ela reza que isso tem que ser feita de forma transversal, aquela coisa dos PCNs da educação fundamental. Mas veja, por que eu estou falando isso? Porque na universidade nós encontramos a limitação de que é a área de formação do professor que vai direcionar os seus projetos de extensão e as pesquisas. E é preciso que haja um diálogo muito intenso entre as diversas áreas e entre os diversos professores, para que isso essa propositura de pensar holisticamente seja efetivamente pragmatizada, se transforme em uma prática de algum projeto. Você conhece a professora Carmen com a apicultura, né, com diversos projetos. Conceição, professora Conceição com essa coisa da sustentabilidade humana, né, da conexão entre os seres, do pensar semelhante, que vai gerar o que a gente chama na sociologia de capital social, de reciprocidade presente, e aí surgem as associações, as cooperativas, que podem melhor se organizar para poder produzir. Do ponto de vista da engenharia florestal, da produção de mudas, existem projetos, o professor Laelso mesmo, né, o senhor tem atuação nessa área,
Mas ainda coisas muito pontuais. Né? Eu acredito, Léo, que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto IES, instituição, nós UNEAL, que eu falo que de onde você também é da casa, e as universidades em geral, temos que nos adequar ao que se chama de perspectiva da coevolução, que é o que o pensamento social traz lá da biologia. Diz que uma instituição só cresce quando ela interage melhor com outra. E quanto mais ela interage, melhor ela cresce. Ambas crescem. Essa coisa da coevolução, que é um conceito darwiniano, né? De Darwin, e que hoje, quando a gente pensa em desenvolvimento social, desenvolvimento em geral, e mesmo desenvolvimento econômico, e mesmo crescimento econômico, para diferenciar aqui de crescimento de desenvolvimento, né? Crescimento acontece, a gente melhora o PIB, a gente tem mais renda, mas não necessariamente o desenvolvimento está acontecendo, né? Porque tem outras dimensões aí, a social, a ambiental sobretudo, e às vezes o crescimento econômico joga lá para cima uma referência como o PIB, mas a ambiental vai lá para baixo, que é o que normalmente acontece, né? Se não ressignificar isso, não vai para lugar nenhum. Então o que eu penso? Nós podemos melhorar os projetos, as atuações, os projetos de extensão, se as instituições interagem melhor, as organizações, numa perspectiva coevolutiva, do diálogo, essa coisa que você faz, que é interagir. Tá aqui a instituição, a organização de mídia, convidou o professor, veio, vamos conversar sobre esse tema, convida o professor. Tanto a instituição aqui, a organização cresce, como lá nós crescemos, entende? Que há essa é a perspectiva, essa é a perspectiva dialética. Ô Lenivaldo, você falou uma coisa assim, nossa conversa vai fluindo de acordo com as suas respostas e o seu diálogo, e o nosso diálogo. Você falou em integração. A gente vê hoje tantas coordenações, tantos projetos, tanta coisa para ser feito. Por mais que tenha sido feito, tem coisa para ser feita, e muita coisa para ser feita. E nós temos capacidade técnica para isso. Nós somos uma universidade muito diversificada, né? Ocupamos todos os cantos do estado, né? Desde Almiro Gouveia até a União dos Palmares, né? E não se pode gerenciar uma coisa tão grande na mão de poucas pessoas, né? Sem haver um sistema de integração. Falando em sistema de integração, assim, tem algumas instituições que estão integradas, têm parceria com a universidade para... hoje o que não falta, que a gente vê, né, pelo menos na mídia, né, é recurso do governo. Ele tem anunciado aos quatro cantos que recurso está sobrando através desse trabalho que está sendo feito pelo secretário da Fazenda também, pela seriedade do governo, né? E o que é que a UNEAL tem assim de recursos para implementar projetos de alcance da sociedade que pode ser desenvolvido nos próximos anos e já iniciando agora no próximo ano? Léo, aquele ditado popular, né, que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ele se aplica quando a gente lê isso, essa questão que você coloca, né? Na verdade, o recurso em políticas públicas não é um recurso que gera o projeto. Toda vez que aconteceu isso, né, tem recurso para tal projeto. Corre e faz um projeto para execução. Normalmente, o ponto de vista de eficácia e mesmo de eficiência não foi atingido em nível de excelência. Ou moderadamente, mesmo assim não foi atingido. O que acontece dentro de política de execução do saber, ou de transformar saber em produto? Normalmente via projetos de extensão. Há o projeto que vai atrás do recurso, né? E essa propositura é de convencimento mesmo dos gestores públicos de que essa execução ela é viável, ela é eficiente, e aí há hoje, me foge agora a memória, mas há hoje um grande projeto, uma grande propositura da FAPEAL, né, com recursos do FINEP, que é Centelha. O projeto Centelha, obrigado por lembrar, que é a questão de empreender,
né, de você transformar conhecimento em produto e esse produto incentivar ao desenvolvimento econômico e social da região, do estado de Alagoas. Inclusive, falando do projeto Centelha, né, eu estou com um projeto para ser cadastrado, né, é sobre a divulgação, é um projeto de comunicação, é sobre a divulgação de todos esses trabalhos que é do saber científico, do saber científico, precisa ser né? popularizado. Sim. E precisa ser popularizado, o povo precisa saber, né? A sociedade precisa saber o que é que está sendo desenvolvido, o que é que está à disposição. Tem projetos aí que a gente não conhece, a universidade não tem assim o poder dessa divulgação total, mas precisa de setor de comunicação para divulgar. Um projeto que me deixou assim encantado é aquele projeto da professora Ida e do professor Fábio sobre a criação de tilápia, né, em caixas d'água, com aproveitamento da água para hortas, né, aquele rodízio ali e a quantidade que pode ser produzida para pequena produção para o agricultor familiar. Isso aí tem um respaldo na segurança alimentar das famílias, né, que praticam esse projeto, na melhoria de renda dessas famílias, e sobretudo na expansão do saber desse agricultor familiar, que vai ter novas experiências. Então, essa é a questão. A gente pensa o conhecimento, produz, articula-o e tenta transformar em produto via projeto. Aí eu tenho conhecimento que a Centelha está aí como uma propositura, mas o Centelha só vai funcionar se houver efetivamente proposituras de execução, seja na tilápia, seja na comunicação, seja no cooperativismo, na produção de camarão, seja nas questões... Qualquer atividade é preciso que esteja organizado. Daí eu volto a dar ênfase àquela ideia de coevolução. Se não houver diálogo, se não houver troca de figurinhas, se não houver bate-papo entre as instituições, seja ela de qualquer setor, essa catálise para o crescimento, para o desenvolvimento não vai acontecer. Daí a importância da mídia, disso que você me convidou para fazer hoje, né? De que funciona também como instrumento, primeiro, de divulgação, para que todas as instituições possam ver, possam perceber, e segundo, de articulação. Quando você põe na mesa duas pessoas de setores diferentes para conversar, ali gera ideias, ali gera produtos que podem ser popularizados depois. Professor, professor Anivaldo, a gente podia ficar conversando, eu já lhe conheço, né, de vários anos, a gente tem assunto para conversar, um dia, 2 dias, 3 dias, a gente já conversa bastante. Eu queria deixar o convite para qualquer outra oportunidade que o senhor tenha disponível lá, ou o senhor, ou qualquer outra pessoa, outro professor que o senhor indicar para a gente vir esclarecer mais alguns pontos, deixar o canal aberto para a universidade como um todo, né? Me comprometer, já que eu sou da casa também, tenho interesse em divulgação de tudo que acontece na universidade. Falamos hoje sobre educação ambiental de um modo geral, não foi localizado, mas eu queria encerrar, que a gente precisa encerrar, até por televisão é tempo limitado, né? E você desse os seus esclarecimentos finais e o que é que achou da entrevista também, se foi esclarecedor, se foi bom para o público, a gente vai saber depois com o transcorrer da audiência, né? Mas eu acredito, assim, eu fiquei bastante satisfeito, acredito que tenha sido, assim, de bastante valia para a sociedade. Para nós todos, né? Gratidão pelo convite, né? Muito obrigado a você, muito obrigado à instituição por nos recepcionar aqui. O tempo é também uma questão ambiental, né? Exato. Sobretudo, uma das principais questões ambientais. Saber usá-lo é que faz muita diferença. Mas, Laelson, acho que a grande mensagem, talvez, é que nós possamos pensar em ressignificar, né? Ressignificar modo de vida, ressignificar sentido de vida, ressignificar sede de consumo e saber entender o que é existir, o que é felicidade, qual é a essência humana que nós temos, porque a partir daí nós podemos organizar. Se a educação consegue trabalhar essas questões antropológicas nas crianças, nos jovens e na universidade, nós conseguimos também ressignificar nosso próprio currículo. Para isso, nós vamos provar
Nós já temos certeza, mas nós vamos provar que um mundo melhor é possível. Pois é, pessoal, acabamos de falar com o professor Lenivaldo, ele que é coordenador Hoje do Proesp. do Proesp, da UNEAL, e pedir para vocês compartilharem, né, curtirem, ativar o sininho para receber notificações, é muito importante para a sociedade, para a gente, né, e deixar aqui o obrigado pelo esclarecimento do professor Lenivaldo. Eu que agradeço. A gente, quando vai para uma entrevista dessa, a gente aprende mais do que pergunta. Né? E o professor Lenivaldo, como a gente falou aqui, realmente ele é muito esclarecedor, professor. Obrigado. Isso é muito exagerado. Grande abraço a todos.